Cola na grade, torcedor. Boa terça-feira para você. Hoje é dia 16 de dezembro de 2025. Tá começando mais um Arquibancada F9 aqui na TV F9. Eu quero agradecer a sua audiência, que de segunda a sexta-feira tá com a gente às 5h30 da tarde para acompanhar tudo aquilo que é resumo no esporte. No oferecimento da Fultibet do Brasil para os brasileiros. O QR Code vai para a sua tela agora para você se cadastrar gratuitamente e aproveitar as melhores odds na melhor exchange do Brasil. Não somos uma casa de apostas convencionais. As apostas são a partir de R$1 e o depósito mínimo de R$10. Aqui você não é limitado e o seu saque está em até 2 horas na sua conta. Aproveite todas as odds para esta próxima quarta-feira, que tem Paris Saint-Germain e Flamengo na decisão do Intercontinental e o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil na Neoquímica Arena entre Corinthians e Vasco da Gama. Fultibet, onde os vencedores são bem-vindos. Vamos começar o nosso programa falando do ranking da Conmebol, porque foi definido aí o ranking da Libertadores 2026, né? Os potes aí vão ser definidos. E é o seguinte, ó, a divisão dos potes da Libertadores entre os brasileiros já está definindo as melhores colocações, que devem ser cabeças de chaves, ou seja, deve estar no pote 1. Palmeiras, Flamengo e Fluminense aparecem nas melhores posições. Tá aí, ó. O primeiro do ranking da Conmebol é o Palmeiras e o segundo é o Flamengo. Claro, pelos últimos títulos conquistados destas duas equipes. Além disso, você vê aí o Fluminense na 11ª colocação. O Mirassol, que é o estreante na competição, não aparece nesse ranking porque é a primeira aparição numa competição Conmebol da equipe que subiu da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro para a Série A e, surpreendentemente, conseguiu a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O Mirassol estará no pote 4. Bahia e Botafogo, se avançarem da fase prévia, lembrando que estão na pré-Libertadores, também entrarão no pote 4 da competição em 2026. E aí vale reforçar, né? O Botafogo foi o último campeão antes do Flamengo e poderia estar numa colocação melhor. Não avançou de fase, da forma direta, porque o Corinthians e o Vasco se classificaram para a grande decisão da Copa do Brasil. Se Cruzeiro e Fluminense tivessem avançado para a decisão, por estarem acima do Botafogo, o Botafogo tinha ido para a fase de grupos de forma direta e o São Paulo estaria na pré-Libertadores, por isso o Fogão vai disputar a pré. A Libertadores 2026 já tem 44 dos 47 clubes definidos, ainda falta o campeão da Copa do Brasil, um colombiano e um time da Bolívia. Então 2026 aí, algumas novidades. E a gente vai falar depois, aliás, vamos falar agora, ó, da tabela do Brasileirão, porque a CBF já divulgou a tabela básica das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026 e também o regulamento da competição. E agora mudou. Nós vamos ter o famoso G4, classificando 4 equipes de forma direta para a Libertadores do ano que vem, e agora uma vaga somente de pré-Libertadores, que é o 5º lugar. E aí, claro, vale lembrar, né? Caso o campeão da Copa do Brasil esteja também dentre os melhores 5 colocados do Campeonato Brasileiro, essa vaga vai ser aberta de novo no Campeonato Brasileiro. O vice-campeão agora da Copa do Brasil tem direito a uma vaga na pré-Libertadores. E a mesma coisa funciona. Se campeão e vice estiverem dentre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, esta vaga volta para o Brasileirão. E aí a gente pode ter aquele G6, aquele G7, talvez um G8, porque também pode ter classificado de Copa Sul-Americana, enfim, dentre tantas outras coisas. A principal alteração do Brasileirão 2026 é o limite de jogos, né, da troca de clubes durante o campeonato. O número sobe de 6 para 12, ou seja, se antes, nesta temporada de 2025, se o jogador tivesse mais de 6 partidas, não poderia atuar por outro clube. Agora precisa de no mínimo 12, ou seja, passando de 12, né, ter 13 partidas disputadas, para que ele não possa trocar de clube. Isso significa algo em torno de 1/3 do Campeonato Brasileiro. Ou seja, um jogador pode atuar 1/3 do Campeonato Brasileiro por um clube e os outros 2/3 por outra equipe. Serão pelo menos 12 rodadas aí que os jogadores ainda podem trocar. Então vamos ter muita troca e aí vale lembrar também, vai ter uma janela, um limite, né, para essa troca. Normalmente era até o começo de setembro, pode ser que isso seja reduzido, não está informado ainda, mas essa troca agora sobe de 6 para 12 partidas. Falamos da mudança do Campeonato Brasileiro na questão de classificação.
E vamos falar também da estreia, né? As rodadas do Campeonato Brasileiro vão começar mais cedo. Um novo calendário foi colocado. Dias 28 e 29 de janeiro serão as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, sim, torcedor, a gente vai ter Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, prévias de Copa do Brasil, as primeiras fases de Copa do Brasil, prévias de pré-Libertadores, né? As prévias da Libertadores, a pré-Libertadores, teremos Supercopa Rei, tudo isso já no começo do ano. Tudo compactado, porque em junho começa a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. A última rodada do Campeonato Brasileiro, antes da parada para a Copa do Mundo, será no dia 31 de maio. Então anote essa data, 31 de maio, para o Campeonato Brasileiro, para-se todos os campeonatos para a disputa da Copa do Mundo no Canadá, México e Estados Unidos. E aí vale lembrar, antes do início da Copa, ali depois, logo depois do dia 31 de maio, ainda tem uma data FIFA, a última data FIFA para a realização de amistosos e preparações antes da Copa do Mundo, do meio do ano, a Copa do Mundo de 2026, que será uma Copa cheia de despedidas. Olha, vamos agora para a nossa câmera aberta aqui, meu querido Luiz Fernando, porque é o seguinte, o Cruzeiro anunciou Adenor Leonardo Bach. O Tite é o novo técnico do Cabuloso. Contrato até o final do ano de 2026 e Tite vai reeditar no Cruzeiro uma história muito vitoriosa e longeva que ele teve com Cássio Ramos, né? 12 anos o Cássio foi goleiro do Corinthians e por muitos e muitos anos, por este treinador que está aí na sua tela, Adenor Leonardo Bach, ele foi comandado. O Tite chega depois de uma passagem pela seleção brasileira com 2 ciclos de Copa do Mundo, 2018 e 2022, uma passagem de um campeonato carioca pelo Flamengo e algumas quedas, né, alguns desafetos, inclusive Gabriel Barbosa, que está até o presente momento no Cruzeiro, mas com a chegada de Tite, Gabriel Barbosa deve estar dando adeus à Toca da Raposa, até porque o Santos está de olho na possibilidade do retorno do jogador e tem outros clubes também interessados no Gabigol, mas o Santos é até o momento o preferido do jogador e também ele é o preferido até o momento no Santos para o reforço de 2026. Falando no Gabriel Barbosa, inclusive, o jogador permaneceu em São Paulo, falamos ontem isso aqui no programa, teve imagem dele pichada lá no muro, e vai ter uma entrevista no canal Podpah na próxima sexta-feira, se não me engano, acho que é 19 horas. Então, torcedor, flamenguista, santista, cruzeirense, né? O corintiano também, pode pegar o papel e a caneta aí, porque vai ter muita coisa que você vai ouvir falar do seu clube com toda certeza. Mas ele vai dar indícios do caminho que ele deve seguir. Permanecer no Cruzeiro eu não acho que seja uma opção. Até porque com a chegada de Tite, se ele já estava no banco de reservas para o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 21 gols, o Caio Jorge, ele deve ficar ainda mais no banco de reservas. O Tite não deve colocá-lo como titular e muito provavelmente a gente vai ter essa dissolução entre Cruzeiro e Gabriel Barbosa. Resta saber para que lado vai ser benéfico. Afinal de contas, Gabriel Barbosa é caro. Para poder liberar o jogador, teria que acertar tudo ou parcelar o valor que segue pendente do contrato do jogador, que ainda é longevo. Vale lembrar, essa foi a primeira temporada de Gabriel Barbosa no Cruzeiro. E aí tem o outro agravante, que é a possibilidade de um time, que seja o Santos ou seja qualquer outra equipe do futebol brasileiro, não tenha cacife para manter aquilo que Gabriel Barbosa pede. Ele vai ter que tirar um pouco o pé. Se quiser assinar com outra equipe, também vai ser difícil. Antes da gente falar, de Prêmio The Best, Chapecoense, falar também da final do Mundial, falar de Corinthians e Vasco da Gama, a gente vai para um comercialzinho da Futebet do Brasil para os brasileiros e a gente volta aqui no nosso Arquibancada F9. Bate a batida, corpo já sente, mas o jogo aqui é mente. Diversão no modo certo, responsa sempre na frente. Eu tô suave, sem pressa, curtindo sem exagero. A vibe sobe, o beat cresce, mas o foco é por inteiro. Futebet, Futebet, curte aí sem se perder. Futebet, Futebet, diversão pra você. Futebet, Futebet, equilíbrio é o proceder. Futebet, Futebet, vem jogar mas sem correr. Futebet,
Do Brasil para brasileiros. Aposte sempre com responsabilidade. Oi pessoal, tô passando aqui pra dar um recadinho muito importante. Você já conhece a Futbet, né? Mas você sabia que agora a Futbet tem novas funcionalidades? Agora você pode escolher entre a versão clássica e a versão moderna. Clicando na moderna, você já vai ter a opção de visualizar o mercado no padrão casa de aposta ou no padrão do exchange. Aí vai de você escolher qual mais te agrada. E o mais legal dessas novidades é que quem opera na Futbet pode buscar diretamente por odds e até super odds. Por exemplo, se você aposta sempre por uma faixa de odds, você pode buscar isso direto em vários mercados. Resultado final, total de gols, ambas marcam, lei goleada. Sensacional, não é? E se você ainda não viu essas novidades na Futbet, clica no link que tá na descrição e vai dar uma olhada. Eu tenho certeza que você vai gostar. E não esquece, hein? A aposta é sempre para maiores de 18 anos e para pessoas que têm responsabilidade. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Retornamos aqui pro nosso Arquibancada F9. Obrigado, Futbet, do Brasil para os brasileiros. Tá sendo realizado lá no Catar o prêmio da FIFA, né? O prêmio The Best 2025. A gente tá acompanhando os eleitos aí em várias categorias. Cerimônia que tá marcado para 14 horas, né? Ainda não tem o seu The Best, seu jogador escolhido. Então, nós temos aqui, por enquanto, as premiações de Gonzalo Montiel, aliás, Santiago Montiel, Gonzalo é o irmão. Santiago Montiel, atacante de 25 anos, que marcou um golaço pelo Independiente contra o Rivadavia pela primeira divisão argentina, um golaço de bicicleta. Eu acho que tem o golaço da menina aí. O nosso querido Ramon vai colocar, que a gente tem a premiação também do golaço feminino. A Lisbeth Ovala, do Tigres, foi a jogadora a autora do gol mais bonito eleito pela FIFA em partida contra o Chivas. Tigres e Chivas. Ela acertou um golpe de calcanhar com a bola no ar e marcou no ângulo. O feito lhe rendeu o prêmio Marta, eleito como o gol mais bonito. Já vai pra tela. Enquanto isso, eu leio aqui pra vocês os outros prêmios, né? Harlas Neuking venceu o prêmio FIFA Fair Play. Especialista em medicina e cirurgia esportiva, ele foi premiado pelo ato de ter socorrido um torcedor antes da partida pela segunda divisão da Bundesliga entre Regensburg, nome ruim, hein, pra time, e Magdeburg. Ele atua como médico no Regensburg desde 1995, já longevo, nessa segunda divisão. Então, o prêmio Fair Play, ele prestigia o comportamento exemplar e promove o espírito de Fair Play. Tá aí o gol da jogadora, a Lisbeth Ovale. Rapaz, eu queria saber da produção. Isso foi um coice, isso foi um calcanhar, que tipo de jogar... Escorpião, sei lá o que ela tentou fazer, mas ficou bom, hein? Vamos lá, ficou bom, prêmio Marta, pô, prêmio no The Best, baita de um golaço, eleito então o gol feminino mais bonito. Caraca, velho, foi um coice. Mano, foi um coice, ela falou, vai de qualquer jeito, vamos ver, tome. Cara, foi com as travas da chuteira. Foi sem querer, vocês acham aí na produção, foi sem querer? Foi com as travas da chuteira, hein, cara? Foi literalmente com as travas da chuteira, mas lhe rendeu. Se você tiver, enquanto eu falo os outros prêmios aí, o gol do Santiago Montiel também, vou dar até um caminho aí pra você. No Terra, tem fácil, tá? No portal da Terra aí, ou no Twitter do FIFA World Cup. Os outros prêmios, tá? O torcedor Zaco, do Iraque, ganhou, aliás, torcedores do Zaco SC, do Iraque, do time, ganharam o prêmio FIFA Fan Award, destinado aos fãs do futebol. Tá aí o gol já. Deixa eu ver. Foi uma bike de fora da área, não foi? Chablau. Pingou. Tchau, pai. Nossa. Mas que jeito que não vai ser. Não tem como, hein? Baita de um golaço. Pelo Independente contra o Rivadavia. Show de bola. Obrigado, Ramon. Então, torcedores do Zaco Sport Club do Iraque ganharam o prêmio FIFA Fan Award, destinado aos fãs do futebol. E em maio deste ano, os torcedores atiraram milhares de bichinhos de pelúcia no gramado e os brinquedos foram recolhidos e doados às crianças doentes. Que mais que temos aqui? O Montiel ganhou, já falamos. Gianluigi Donnarumma, eleito o melhor goleiro pela FIFA, tá?
jogador campeão da Liga dos Campeões, Campeonato Francês e da Copa da França com o Paris Saint-Germain. Antes de ir para o City, ele foi eleito o melhor goleiro do mundo em 2025. Hannah Hampton, atleta do Chelsea, foi eleita a melhor goleira do mundo. O FIFA The Best vai para ela aos 25 anos. Ela venceu o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, além da Euro feminina em 2025. Muitos títulos para a Hannah Hampton. Deixa eu ver se tem mais alguma atualização de títulos aqui. Por enquanto, acredito que não. E em breve a gente vai ter, então, o restante da premiação. Ih, eu acho que eu fiz caquinha aqui. Deixa eu ver aqui. 3, 2, 1. Aí, voltamos para as pautas. Bom, falamos de Tite no Cruzeiro. Falamos do FIFA The Best. Vamos para a semifinal da Copa do Brasil? Porque nesta quarta-feira tem Corinthians e Vasco da Gama. Duelo entre os dois últimos treinadores da seleção brasileira. Se por um lado vamos ter Ancelotti na Copa do Mundo de 2026, Dorival e Fernando Diniz vão reeditar um encontro do qual não se era esperado entre clubes, mas sim era-se esperado entre treinadores que passaram pela seleção brasileira e não tiveram lá uma longevidade no comando da amarelinha. O confronto os colocam frente a frente, mas numa decisão de Copa do Brasil. Um dos maiores campeões do Brasil, Dorival Júnior, tem 3 títulos e vai em busca do 4º título com o 3º time paulista. Já foi campeão com o Santos e com o São Paulo. E, no Rio de Janeiro, foi campeão do maior rival do Vasco, o Flamengo. Em contrapartida, Fernando Diniz leva o Vasco da Gama em busca do bicampeonato. O Vasco da Gama só tem um título, e esse título conquistado em cima do Palmeiras. E o Vasco da Gama que chega, inclusive, à sua 4ª final de campeonato de Copa do Brasil, né? Apenas um título conquistado. O Coringão, por outro lado, chega à 8ª decisão e só tem 3 títulos. Dentre eles, o último, mais longe ainda do que o título do Vasco. Em 2009, lá atrás, com Ronaldo Fenômeno e companhia. O Timão, que perdeu a decisão de 2018 para o Cruzeiro e de 2022 para o Flamengo, tenta tirar essa imagem ruim com o primeiro jogo acontecendo em Itaquera nesta quarta-feira às 21h30. E aí eu reforço o convite para você. Estaremos ao vivo, direto da Neoquímica Arena, aqui com a TV F9, e teremos narração aqui diretamente dos estúdios. Então você que vai acompanhar o jogo aí pelo canal preferido, não esqueça de colocar para estar ouvindo aqui com a TV F9 junto com a gente. Vamos para geral, porque é o seguinte, temos uniforme novo em um time importante do futebol brasileiro e que volta para a temporada 2026 na Série A, na Elite. Ramon, pode colocar a imagem da Chapecoense que anunciou um uniforme lindo para a temporada 2026. Vale lembrar que no dia 29 de novembro de 2016, há quase 10 anos atrás, por enquanto 9, né? Vai completar 10 anos no ano que vem, tivemos, infelizmente, aquele trágico acidente do avião da Lamia, que levava todos os jogadores da Chapecoense, dirigentes, jornalistas, para um título talvez inédito. Título esse que acabou sendo conquistado, mas de uma forma muito mais do que uma homenagem do que diretamente no campo e na bola. Depois de ter passado por um jogo muito truncado contra o São Lourenço, a Chapecoense chegou até a grande decisão. No dia 29 de novembro de 2016, como eu disse, o avião que voava da Bolívia, né, fez uma escala, né, o avião iria até Medellín, infelizmente não conseguiu pousar no seu destino e acabou caindo, vitimando mais de 71 pessoas. Ainda assim com alguns sobreviventes, como o zagueiro Neto, o meio-campista e lateral Alan Ruschel, o ex-goleiro, né, Jackson Foreman, que teve uma perna amputada, poucos sobreviventes daquele trágico acidente que vitimou mais de 71 pessoas. E no ano de 2026, 10 anos depois, quando a Chapecoense volta para a elite do futebol, uma linda homenagem ao Atlético Nacional. O adversário, que seria o adversário daquela partida da final da Sul-Americana em 2016. E tá aí, com um dos sobreviventes desse acidente, o ex-zagueiro Neto, a camisa da temporada 2026 da Chapecoense. Com o título da Sul-Americana, o título que o Atlético Nacional, de uma forma muito gentil, amável e com todos os adjetivos maravilhosos que você possa imaginar, o Atlético Nacional, os colombianos falaram assim, o campeão moral desta competição é a Chapecoense. E foi feita uma linda festa no estádio do Atlético Nacional na Colômbia, nas datas posteriores ao acidente.
as datas que seriam ali das partidas que aconteceriam, tanto no Couto Pereira aqui no Brasil, quanto lá no estádio do Atlético Nacional na Colômbia, foi feito muitas homenagens às vítimas desse acidente aéreo trágico, para não dizer um dos maiores trágicos acidentes aéreos dentro do futebol. A Chapecoense, então, faz um uniforme exatamente igualzinho como era o uniforme do Atlético Nacional. Eu, como bom corintiano, particularmente não utilizo o verde pela rivalidade que tenho com o Palmeiras, mas como disse no segundo pau mais cedo, eu utilizarei com muito prazer essa camisa da Chapecoense, pela simbologia que ela tem, e principalmente por estar muito bonita para essa temporada. E espero que a Chapecoense possa reeditar o que fez o Mirassol nesta temporada. Que com este uniforme... Acho que tem um vídeo também, não tem, ô Ramon? Tem um videozinho também. Eu espero que com este uniforme a Chapecoense possa galgar voos altos na temporada 2026 do Campeonato Brasileiro. Pode colocar com áudio, que é bonito o áudio também. Pode colocar. Ah, não tá rolando áudio? Não? Ah, então tá bom. Mas tá aí, através das palavras do ex-zagueiro Neto. É muito bonito. Aí a homenagem que eu falei pra vocês no estádio do Atlético Nacional, a taça da Sul-Americana. E aí vale lembrar, né, gente? Tivemos personalidades importantes aqui no Brasil, nesse momento ímpar e muito triste da história do futebol brasileiro. Tivemos Charles Puyol na Arena Condá, né, naquele velório, com centenas e centenas de caixões, que era triste, né? Era triste e não tinha como ser diferente, né? Com todos os jogadores, comissão técnica, o técnico Caio Júnior, né? Perdemos aí grandes jogadores como o Kleber Santana, o Ananias, que estava num auge muito grande. Tinha o atacante também, o Bruno Rangel. Então foram perdas irreparáveis, não só para o futebol, mas também para as famílias e para os amigos desses jogadores. Jamais serão esquecidos. E tá aí. Para sempre lembrados, é o que tá na camisa da Chapecoense para a temporada 2026. Uma linda homenagem ao Atlético Nacional. Quero essa camisa e vou aparecer ela em breve aqui no Arquibancada F9 e nos nossos programas. Parabéns à Chape. E vamos seguindo. Volta aqui na aberta pra mim aqui, Vamos falar do seguinte. Eu falei pro Ramon colocar, ele não quer. Já tem uma arte bonita aqui amanhã que você vai acompanhar na nossa transmissão. De Paris Saint-Germain e Flamengo. E é o seguinte. Pode botar a foto aí, Nesta manhã, Marquinhos e Bruno Henrique. Manhã aqui no Brasil, Marquinhos e Bruno Henrique posaram pra foto. Pá! Olha aí, meu amigo. Tela cheia pros dois. Será que vai para a França? Vai para Paris? Ou será que vem para o Rio de Janeiro? Bruno Henrique e Marquinhos. Esse duelo vai acontecer amanhã. Vão ter muitas divididas entre esses jogadores. E esta taça linda, bonita, que é do Intercontinental. Para os brasileiros, um Mundial. Não vai mudar. Pode vir para o Rio de Janeiro. O confronto marca o reencontro entre Felipe Luiz e Luiz Henrique, agora como técnicos. Eles já foram rivais no futebol europeu e desde que assumiu o Flamengo, o Felipe Luiz tem 72,7% de aproveitamento e Luiz Henrique tem 76% em 80 partidas. São 88, 8 a mais pro Felipe Luiz no Flamengo. Aqui tem muito mais jogos, né, gente? Como é que pode, né? Muito mais jogos, 72% de aproveitamento pro Felipe Luiz e 76% para Luiz Henrique, dois treinadores muito vitoriosos. E eles também somam 5 títulos na carreira cada um. Inclusive, o Luiz Henrique é o atual campeão francês, esteve na final do Mundial, é o atual campeão da Champions League, é o duelo que todo mundo esperava. O campeão da Champions e o campeão da Libertadores. Nesta quarta-feira vai acontecer e teremos um duelo que eu tenho certeza vai ser um duelo, eu não vou dizer de muitos gols, mas vai ser um duelo muito pegado e muito merecedor das duas equipes. Para mim, jogam hoje o melhor futebol. Flamengo aqui na América do Sul e o Paris Saint-Germain na Europa, apesar de ter perdido o título do Super Mundial pro Chelsea, que eu considero um acidente. O PSG tinha uma equipe muito melhor. É que o Chelsea naquele jogo jogou muita bola mesmo. Antes da gente finalizar e de eu trazer uma homenagem aqui, uma lembrança nesse dia 16 de dezembro, roda mais um comercialzinho da FUTBET pra nós, o nosso patrocinador, meu querido Luiz Fernando. Põe na tela. As melhores odds você só encontra aqui. FUTBET, onde os vencedores são bem-vindos. Onde os vencedores são bem-vindos. E é isso aqui que o Flamengo quer,
o mundo de novo. Esta taça, vale lembrar, é a do Mundial de 2012, né? Aliás, do Mundial que começa a ser contabilizado de 2005 até 2000 e... Quando foi essa última taça? 2021, eu acredito? Eu acho que foi até 2021. Este formato e esta taça aqui, que é a taça do Mundial de Clubes. Quem sabe amanhã no Intercontinental o Flamengo possa ter esse sabor. E hoje, 16 de dezembro, fazem 13 anos, ó, tá aqui a réplica da medalha da FIFA e a taça do Mundial. Hoje faz 13 anos, do dia 16 de dezembro de 2012. O Corinthians conquistou como sul-americano a última vez o mundo. De lá pra cá, somente os europeus conquistaram todo e qualquer tipo de torneio organizado pela FIFA, seja o Super Mundial, seja o Mundial de Clubes. Esta taça só foi parar na mão dos europeus. 13 anos. Cada dia que passa eu vejo muito o Marcão, né? O Marcão que brinca com a gente aqui sempre no Segundo Pau. Poxa, o corintiano não aguenta mais falar disso daí, nem o corintiano mais aguenta. Mas a realidade é uma só. Pode colocar aqui na aberta aqui, pra ficar bonito. A verdade é uma só. A conquista feita pelo Corinthians em 2012 tem que ser muito valorizada, porque ó, vejam só a dificuldade. Não tivemos mais nenhum sul-americano, nenhum time argentino, nenhum time brasileiro, ninguém levantou essa taça aqui depois de 2012. Somente os clubes europeus. Eu, de verdade, como um bom corintiano, eu acho que já tá na hora de um time brasileiro, sul-americano, ganhar essa taça de novo. E eu espero que eu possa amanhã entregar essa taça pro meu querido amigo Ramon e ele, como flamenguista, levantar isso pro Brasil mais uma vez. Mas já faz tempo, 2012. Uma ressalva aqui também, que hoje, 16 de dezembro, além de ser aniversário também de refundação do São Paulo, refundado em 1935, também se comemora 35 anos do primeiro título brasileiro do Corinthians, 16 de dezembro, com Neto, Márcio Bittencourt, Ronaldo Giovanelli e companhia. O Corinthians se sagrava pela primeira vez campeão brasileiro lá em 1990. Com essas lembranças para o torcedor corintiano e desejando boa sorte para o Flamengo amanhã no Mundial, quero lembrar você que amanhã a nossa transmissão começa mais cedo. 12h30 a gente tá ao vivo, já com aquele pré-jogo de Flamengo e Paris Saint-Germain e Flamengo, e vamos narrar pra você todas as emoções dessa grande decisão e quem sabe, mais uma taça pro Flamengo. O braço do flamenguista já tá cansado. São tantas e tantas taças levantadas nesse final de ano, mas o Flamengo quer o mundo de novo e a gente acompanha aqui. E você também acompanha logo depois, um pouquinho mais tarde, a transmissão direto da Neoquímica Arena, aqui com a TV F9, de Corinthians e Vasco da Gama. É o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil 2025. Quero agradecer a sua audiência nesta terça-feira, pedindo o seu like para que você se inscreva no canal e ative as notificações. E agradecendo mais uma vez a Fultibet, o nosso patrocinador. QR Code na tela, já cadastre-se porque amanhã, eu já fui informado, tem Super Odd amanhã para os jogos de Flamengo e Paris Saint-Germain, Corinthians e Vasco. Então aproveite, cadastre-se e conheça a melhor exchange do Brasil. Não é uma casa de apostas convencional. Cadastre-se e você vai entender muito mais sobre a Fultibet do Brasil para os brasileiros. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente fica por aqui e amanhã tem muito futebol para você acompanhar aqui na TV F9. Grande abraço, até amanhã!